Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos à nossa terceira aula de Sistemas Operacionais do curso técnico Informática Integrado do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambique. Estaremos trabalhando hoje, dentro dessa terceira semana, a versatilidade dos sistemas operacionais e principalmente a questão de software proprietário e software livre. Acredito que vocês tenham enviado as atividades da semana passada e isso permite aí, então, né, que vocês já tenham uma pontuação que se encarrega de fechar, né, o bimestre de vocês. Cada bimestre são distribuídos 10 pontos e a cada semana nós temos uma atividade valendo 1 ou valendo 2 pontos. Esta semana, novamente, nós temos mais uma atividade, é um questionário, tá? Com o valor de 1 ponto. Vocês podem ficar à vontade, quem quiser abrir as câmeras, tá? Podem abrir, fiquem tranquilos aí. Só peço que deixem os microfones fechados para não dar interferência aqui para nós. E aqui tem um questionário que deve ser entregue até o dia 10, às 23h55, que é a próxima segunda-feira, valendo 1 ponto. Algo prático, algo simples de ser trabalhado aí, em cima dos conteúdos que nós estaremos trabalhando essa semana. Agora, na próxima semana, que é o dia 11, nós teremos uma atividade de valor maior. Tá? Deve estar aí na casa dos 3 ou 4 pontos. Tá? Eu irei preparar essa atividade, ela vai entrar junto com a aula referente ao dia 10 da semana 4. Bem? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar aqui, fiquem à vontade. De boa? Tá. Não se esqueçam também de marcar a presença, marcar a frequência de vocês. Vai abrir às 9h20 a frequência e encerra às 10h05. Tá bem? Então, podem ficar à vontade lá e marcar essa frequência de hoje. Bom, vamos então ao conteúdo, né, que eu preparei para vocês aqui dentro de software livres e software proprietário. Já foi comentado, já foi falado algo com vocês aí a respeito desta questão do software livre e software proprietário. O que nós temos no mercado hoje, e conforme o filme que vocês assistiram também, Piratas do Vale do Silício, que deu um embasamento para vocês entenderem, né, toda a trajetória da Microsoft, toda a saga do Gates e do Jobs, né, na busca de um mercado onde eles pudessem, né, se estabilizar. E realmente se estabilizaram, ambos, né, obtiveram sucesso, tanto que Jobs já morreu há 3 ou 4 anos, e a Apple está aí a todo vapor, fazendo lançamentos, colocando, né, os seus produtos no mercado, algo valorizado, né, algo que, para nós, né, ele tem um diferencial quanto ao sistema operacional, tá? Que é o sistema operacional macOS, né? Um sistema operacional super confiável, um sistema operacional rápido, peca no sentido da manutenção, nos momentos em que eu necessito, né, de tirar uma dúvida ou de buscar algo que me bloqueie naquele momento, e aí, né, eu fico muito restrito aonde buscar, aonde tirar essa dúvida de um sistema operacional que não é amplamente utilizado aqui por nós, né, no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, na América do Norte, né, esse sistema operacional ele é amplamente utilizado. Vocês podem observar que a maioria dos computadores lá são Mac, né? Então, tranquilos aí quanto a esse sistema rodando lá fora. E aqui a gente tem justamente esses empecilhos devido ao custo. Por quê? Porque o Mac, ele não é
um software, né, um sistema operacional livre, tá? É isso mesmo, Caio. Para eles é relativamente barato. Aqui para nós, né, quando você converte isso em dólar, na verdade, $1 hoje equivale a praticamente R$ 5. Quando você faz essa conversão, ele se torna relativamente alto, caro. Né? Você vai comprar um Mac hoje, você pode chegar a pagar aí 8, 9, 10 mil reais. Você compra um micro nacional, um desktop, um notebook, você paga 3, 4, 5 mil reais. Né? Então, a diferença é muito grande. E o poder aquisitivo, né, do brasileiro é muito inferior em relação ao americano, né? Mas é justamente nesse sentido que eu quero chegar com vocês a questão software livre e software proprietário. O que a gente levanta nesse momento, olha, vocês estão aqui agora com 80 alunos, estamos com 80 alunos em sala, os 3 infos. Né? Vocês devem ter sistemas operacionais diferentes. Eu acredito que vocês estejam trabalhando com Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, né? E por aí vai. Então, vocês têm uma gama enorme de sistemas operacionais aí, se eu pegar a turma toda. Se eu perguntar a vocês, né, quem está trabalhando com software legal, com Windows legal, né? O Windows legal é aquele que tem o seu número de licença, né? E não aquele que você instala em seu computador e que recebe aquela nomenclatura de sistema operacional craqueado. É o crack que a gente aplica nesse sistema operacional. O crack nada mais é do que um software que vai simular, né, uma licença para que vocês tenham até então ele, entre aspas, né, como legal. A gente sabe que não é dessa forma, né, que funciona. Tá? Como que você pode fazer essa verificação? Eu estou aqui no meu painel de controle, eu venho até este computador, essa aqui é a área de trabalho, né, é o Windows 10, tá? Ele tem um visual um pouquinho diferente. Eu recebi as últimas atualizações do Windows 10 há uns 15 dias, e a mudança maior foi justamente isso daqui, ó. Vocês percebam que o ícone das pastas, eles mudaram. Então, além da questão segurança, né, a Microsoft preza muito por isso, a questão segurança, porque no mundo em que vivemos hoje, né, a maioria dos usuários conectados à web, né, a questão da invasão, a questão de um hacker, né, um trojan, um worms invadir o seu computador é muito grande se você não tem um antivírus. E o antivírus cai naquela mesma questão. Você tem um antivírus proprietário, um antivírus pago, ou você tem um antivírus gratuito, né? A questão da proteção de um gratuito para um proprietário, um pago, também é deficitária. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu tenho um software, um antivírus que não é, né, um antivírus legal, né, instalado, legal, com atualização, né, da própria empresa, eu tenho problemas com ele porque minha máquina não está 100% segura. Tá? Apesar de que mesmo o meu software seja legal, atualizado, né, ele não está 100% seguro. Né? Eu trabalho aqui, sabe, com deixa eu pegar aqui, um antivírus que é o Bitdefender. O Bitdefender, ele estava numa promoção aí há uns 6 meses, então eu comprei uma licença do Bitdefender, ele, por 1 ano, eu tenho ela legal, na época, me parece que eu paguei R$30 nesse Bitdefender, tá? E ele atualiza automaticamente, ele é um bom antivírus, ele protege a minha máquina, tinha planos para 2 anos, para 1 ano, para 2 anos, eu optei por 1 ano só, né? Mas, de repente, eu tenho aí um Avast, um Avira, um Kaspersky, né? Um Panda, e eles são gratuitos. Tá? Eles não me dão 100% de proteção, de segurança, quanto um software que você compra legal e com licença. Tá? Mas aonde que eu quero chegar com essa questão aqui do nosso antivírus e o sistema operacional, neste quesito?
Desculpa. Nesse quesito aqui, ó. Quando eu entro em propriedades, né, eu vou enxergar vamos dizer assim, a parte nervosa do meu computador. E aqui eu identifico, tá, a ID, a identificação do meu produto. Tá? Então, esse código que foi gerado aqui, ele gerou a partir do momento que eu fiz a instalação ou que eu fiz uma atualização via Microsoft, né, porque estou trabalhando com um sistema operacional de 64 bits, é um Windows 10, 64 bits, né, e ele está, neste momento, ele está legal e eu tenho as atualizações Microsoft. Essas atualizações Microsoft têm justamente essa preocupação de que eu sofra invasão ou são as brechas que existem dentro do sistema operacional que permitem, né, que invasões possam acontecer na minha máquina. E essas invasões, elas são muito mais sérias do que vocês pensam. Alguém pode invadir sua máquina sem você saber, e em um determinado momento pode ativar o microfone, pode ativar a sua webcam, tá? E você está sendo filmado, e você está enviando áudio, sem ao menos ter a ideia que isso esteja acontecendo. Então, a questão de ter um sistema operacional atualizado e, ao mesmo tempo, um antivírus que possa complementar, tá, essa sequência aqui, isso nos dá segurança. Isso permite que a gente possa trabalhar com nossos conteúdos, né, preservando a nossa intimidade dentro do computador, dentro do sistema. Tá? Então, arquivos, né, são arquivos que podem ser documentos, dados bancários, né, fotos familiares, alguma coisa assim, que eu não gostaria que estivesse na mão de outras pessoas, que não fossem pessoas que, né, autorizadas por mim. Tá? Ou, de repente, eu trabalho com desenvolvimento, eu trabalho com sistemas. E alguém pode chegar, invadir minha máquina e fazer cópia dos programas, dos arquivos que eu desenvolvo, dos scripts que eu desenvolvo. Trabalho com programação, dos scripts que eu desenvolvo. Então, é uma questão de segurança. Tá? Eu comparo isso daí ao celular de vocês. O que existe no celular de vocês é pessoal de cada um. Né? É muito íntimo para cada um. E você não gostaria que tudo que estivesse dentro do seu celular, né, fosse disponibilizado para uma rede ou estivesse em mãos erradas que pudessem fazer uso daquilo, às vezes até para nos extorquir. Como às vezes vocês podem receber alguma mensagem aí, né, de alguém dizendo, estou de posse dos seus dados, estou de posse da sua câmera, né, e tenho fotos suas comprometedoras. Se você não enviar um depósito para tal conta, eu vou publicar isso na internet. Isso hoje em dia é comum acontecer. Tá? Às vezes é um blefe. O cara blefou, o cara só está jogando ali para ver se ele ganha alguma coisa com isso. Né? E de repente a gente apavora, vai lá, né, e faz aquele depósito e tal, e no fundo não existe nada. Às vezes pode ser verdade. E aí eu vou ver, né, todos os meus arquivos, fotos, meus documentos, né, expostos dentro de uma rede. Tá? Então, essa é a questão da preocupação de nós termos um sistema operacional legal, atualizado e com antivírus também atualizados. Tá? Então, é muito importante essa questão aí. E o software, quando ele é proprietário, né, ele exige isso. No momento em que eu estou instalando, o processo de instalação, tá, ele chega numa etapa que ele me pede o serial. E o que é o serial? O serial é um código que varia aí de 18 a 25 caracteres alfa, né, alfanuméricos, quer dizer, letras e números, né, que compõem aquela veracidade da sua licença do seu sistema operacional. Tá? Então, isso aí só é possível quando você compra, quando você adquire uma licença. Por exemplo, o meu Windows, ele é pirata. Tá, mas eu posso torná-lo legal. De que forma? Entra num site, pode ter sido no site da própria Microsoft, né, e compra uma licença. Dependendo da versão que vocês têm do Windows, vocês podem pagar hoje 80, 100, 150 reais
numa licença para você ter o seu software legal e, a partir daí, ter as atualizações Microsoft, que acontecem esporadicamente. Na medida que a Microsoft descobre que existe furos, né, que existe brechas dentro do sistema operacional dela, ela lança atualização para compor aquela brecha e fazer com que, por ali, né, não consiga sofrer nenhuma invasão, né, ninguém acessar. Então, essa é a questão do software proprietário. O software livre, você já não tem essa preocupação. O software livre, você pode baixar via web, você pode colocar no pendrive, você cria um pendrive bootável. O que é um pendrive bootável? É aquele pendrive que vai iniciar, tá, no momento em que você liga o computador. Então, você coloca o seu pendrive já. Tem um sistema na internet, vocês encontram isso, né? Como transformar o seu pendrive em um pendrive de boot. Eu não sei se vocês já viram isso em sistemas operacionais. Mas o que é boot? Boot é a carga do sistema operacional. É o momento em que vocês ligam a máquina e que ele vai buscar lá no seu HD, lá no seu disco rígido, o sistema operacional que está instalado no seu computador e automaticamente carregue esse sistema operacional para a memória. Para que, a partir daí, você possa estar trabalhando. Você possa estar utilizando o sistema operacional, tá? Então, quando você tem um sistema bootável, tá? Você coloca, você baixa ele via web, tá? Você pode entrar nas páginas do Linux ou nas páginas da Microsoft, baixar, copia aquele conteúdo para o computador, o pendrive de vocês, coloca na USB. E quando você ligar o seu computador, automaticamente ele vai fazer o boot, ele vai fazer a busca lá no seu pendrive. E o que acontece naquele momento? Tá? Ele carrega o sistema para a memória, para que ele possa fazer a instalação do seu sistema operacional. E aí você tem um sistema operacional instalado no seu computador. Se for um Windows, ele pede para você um número de série. Se não for, ele vai instalar pedindo informações. Nome do usuário, país, né, idioma, o modelo do seu teclado. Tá? Então, você pode fazer isso daí para poder trabalhar com um sistema operacional. Eu já tenho o Windows instalado no meu computador. Eu posso instalar o Linux? Pode. Você pode instalar o Linux. Porém, né, esse Linux ele vai entrar, né, dividindo os sistemas operacionais que estão no seu micro. Quando você instala um sistema operacional, você cria uma área que é chamada partição. O que é a partição? São partes do seu HD. Né? Então, se você pegar um HD, ele pode estar particionado. Tá? Olha aqui para vocês verem. Ó. Vou pegar aqui um HD particionado. Tá? Então, neste HD, né, nesse disco rígido, tá, vamos analisar essa imagem aqui. Ó. O disco de vocês, né, ele é composto de trilhas e setores. Tá? O que são essas trilhas e esses setores? São os locais onde ficam gravadas as informações. Né? A princípio, quando eu não tenho, né, mais de um sistema operacional, quando eu não divido meu disco, o disco inteiro é uma unidade só. Quando eu particiono esse disco, o próprio nome já diz, particionar, quebrar em partes, né? Eu posso fazer de um único disco, um único HD, 2, 3, 4, 5, quantos eu achar necessário. Neste exemplo nosso aqui, ó, nós temos 3 discos, tá? 3 espaços inseridos em um único disco. Então, aqui eu tenho o principal, que é o C, o D e o E. O sistema operacional principal fica nesta unidade aqui. E aqui eu tenho sistemas operacionais secundários. Então, eu poderia muito bem ter aqui, ó, um Windows 10, um Linux
e um Mac OS aqui. Teria 3 sistemas operacionais, tá? No momento em que eu fosse ligar o meu computador. Quando eu tenho essa situação, tá? Eu chamo isso de dual, trial, tá? Ou seja, eu tenho mais de um boot. Então, por exemplo, eu tenho Windows e tenho Linux. Eu tenho um dual boot. E quando eu ligo o meu computador, ele me traz um menu para que eu possa optar. Eu entro no primeiro sistema operacional ou eu entro no segundo? E ele, né, faz aí o que nós chamamos de carga do sistema operacional. Ou seja, ele carrega o sistema operacional para a memória. Tá? Bom, se eu não tenho a divisão das partições, isso quer dizer o quê? Que a minha unidade C ocupa todo o disco. E aí, eu quero, depois que o meu Windows está instalado, funcionando, tá? Rodando na minha máquina legal, eu quero instalar o Linux. Como que eu faço? Se eu for fazer uma partição agora, eu vou perder tudo que eu tenho, inclusive o Windows. Então, eu faço uso da máquina virtual, tá? É chamado VirtualBox. VirtualBox é um espaço virtual que fisicamente não existe e que você pode instalar, é um software, tá? No seu computador. O VirtualBox irá emular uma nova partição. Isso quer dizer que dentro do Windows, com o Windows pronto, instalado, eu posso ainda instalar um Linux. Tá? Eu tenho que ver com o professor de montagem e manutenção. Quem que é? O professor Ricardo? O professor Ricardo está trabalhando com vocês? Me dá um feedback aí. Né? Eu vou ver com o Ricardo quando que ele vai trabalhar VirtualBox com vocês. Vocês já viram algo de VirtualBox? Hein? Pessoal que está com a câmera ligada. João Paulo. Ainda não, professor. Está dando microfonia. Professor, você está me ouvindo? Sim, ouço, Bernardo. Para mim, deu uma travada aqui a ligação. Tem como você repetir a pergunta, por favor? Eu perguntei se o professor Ricardo já trabalhou com vocês o VirtualBox. Acredito que ainda não. Ainda não, né? Então tá. Eu vou ver com ele quando que ele deve trabalhar, tá? Porque uma das atividades minha aqui em sistemas operacionais é fazer com que vocês instalem dentro do próprio Windows o Linux. E ter no seu computador 2 sistemas operacionais disponíveis. Tá? É muito legal, é muito tranquilo você trabalhar com esse sistema operacional aí. Tá? E ainda falo mais, ó. Vamos imaginar que vocês tenham o Windows 10 e você quer ter um Windows XP, antigão, né? Ou um Windows 7, junto com o Windows 10. Você pode fazer isso na máquina virtual. Então, a máquina virtual permite que você possa trabalhar com quantos sistemas operacionais a sua memória suportar, a memória do seu computador suportar. Tá? E é interessante, viu, Bernardo, que você entra dentro do VirtualBox e você escolhe o sistema operacional que você tem ali. Então, é uma emulação. O que é uma emulação? É algo que não existe fisicamente, mas virtualmente, utilizando das memórias, ele está ali instalado. Né? Quando nós temos um sistema virtual, né, uma máquina virtual, eu não tenho ela instalada aqui nesse momento. Tá? Senão já poderia até fazer uma demonstração para vocês aqui. Tenho sim. Tá aqui, ó. Eu tenho dentro desse ambiente aqui, ó, vocês devem estar enxergando aqui, Oracle VirtualBox. É este o aplicativo que vocês têm que baixar e têm que instalar. Tá? Oracle VirtualBox. Quando você clica nele, tá? Ele vai abrir o ambiente que vai simular, né, um sistema operacional. Então, aqui, né, ele está me orientando
tá? A começar o processo de instalação. Eu não tenho outro sistema operacional instalado fisicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o Linux, vou instalar, por exemplo, o Ubuntu, né, que é uma distribuição Linux, tá? Dentro do meu Windows, então eu venho aqui e instalo aqui. Passo aqui dentro da minha máquina virtual, tá? E ele tem aqui as opções, né, para que eu possa fazer a instalação disso. Mas isso daí vai chegar o momento em que eu ainda irei trabalhar com vocês a respeito de VirtualBox, né? Só depois, tirando essa dúvida com o professor Ricardo, se ele também vai passar esse conteúdo aí, tá? Miguel, a Oracle, ela tem alguns softwares que ela desenvolveu, né? E entre eles, o Java é de propriedade dela, como o VirtualBox, né? E como os bancos de dados, porque a Oracle também tem um sistema de banco de dados, né, que é super, tá, sofisticado, rápido, seguro, tá, e de alta performance. O que eu quero dizer com isso? É um sistema operacional, né, que gerencia sua máquina, permitindo que você ainda possa armazenar, né, arquivos dentro dele. JavaScript não é bem da hora. Tá? O JavaScript ele é um pouco proprietário. Inclusive, o JavaScript é uma das minhas disciplinas em Web 2. Tá? Mas é formidável também. Tá? A gente deve trabalhar ele aí no próximo ano, tá? Quando vocês começarem as linguagens de programação. Ok? Então, eu tenho aqui um texto a respeito de software livres e software proprietário. Tá? Também do professor Eber. Professor Eber, que não sei se ele está com vocês, mas esses slides aqui foram deles, e quando a gente usa o material de outro professor, a gente deixa os créditos, não foi eu que montei esse material, foi ele que montou, mas é da disciplina, então a gente trabalha aí, tá? E falando um pouquinho para vocês, né, a respeito do software free, tá aqui o GNU, que é o ambiente de desenvolvimento do Linux, tá? O Linux que é dividido em distro, né? Chamado aí de distribuições, né? Onde cada uma delas adota uma imagem. Se você pegar, por exemplo, o Mandriva, né? É uma cartola, me parece. O Kurumi, né? É um índio. Né? O Ubuntu é a cara de um búfalo. Então, assim, eles sempre utilizam, né, uma imagem, tá, para identificar o seu sistema operacional. E aqui eu falo a respeito do que é free, tá, e do que as liberdades que ele nos dá, tá, e principalmente a questão código-fonte. Por que eu estou me referindo a código-fonte? Quando eu trabalho dentro do meu prompt de comando, onde que eu estou aqui nesse momento? Aqui eu estou dentro de uma área que são trabalhados códigos do próprio sistema operacional Windows. Tá? Aqui eu trabalho linhas de comando. Então, né, eu estou dentro do chamado prompt de comando. E o prompt de comando não sai disso, não. O prompt de comando não é gráfico, é somente texto. Tá? E aqui eu faço uso de comandos que vão me mostrando arquivos, e aí eu posso modificar, criar, executar esses arquivos aí e tudo mais. Então, isso daqui, tá, eu posso dizer que é uma questão fonte, tá? Um código-fonte do sistema operacional. No Linux, eu tenho isso também, e a gente vai trabalhar com isso. No Linux, ele é chamado shell. O shell é o fonte. O shell é as linhas de comando do sistema operacional. Tá? Dá para programar também, né, professor? Oi? Shell. Dá para programar em Shell, né? É uma língua. Claro, sim, você programa em shell. Você desenvolve scripts em shell, tá? Fazendo com que ele possa executar automaticamente para você uma sequência de arquivos. Como em prompt do Windows, também dá. Ali são chamados comandos em lote, em batelada. O que ele faz? Ele vem executando um após o outro. Você tem que saber montar,
a sequência de cada um deles e o que você quer, né, que esse sistema execute naquele momento, tá? Então, é possível você trabalhar toda essa linha de programação, sim. Falo a respeito do software gratuito, os famosos freeware, né, que a gente já falou um pouquinho lá no início, tá? E as distribuições, as licenças, né? No caso do software livre e no caso dos softwares proprietários, tá? O copyleft, né, que é bastante também utilizado aí, né? Copyleft, você deve ter ouvido falar do copyright, né? Que são essas licenças que dão direitos de uso a vocês. Imagens, principalmente. Tá? E se eu pego uma imagem, ela tem um direito autoral. E para que eu possa utilizá-la, eu tenho que pedir uma autorização. A não ser que ela seja de copyright livre. Tá? E esse copyright livre permite que eu possa utilizá-la, né, sem ter nenhuma preocupação quanto a isso. Trouxe também os conceitos e um pouquinho do histórico, tá, dos sistemas operacionais. Então, tá aí para vocês. Do Windows, a introdução, definição e um pouquinho do histórico, tá, do histórico da Microsoft no que diz respeito ao sistema operacional Windows. Tenho tenho o Linux também, um pouquinho a respeito do Linux, né, contando aí a saga, a história do Linux, né, os conceitos principais do Linux, o kernel, tá, que é o ponto nervoso do sistema operacional, principalmente do Linux. É aqui que eu faço toda a configuração, é aqui que eu tenho acesso às áreas, né, de execução do meu Linux. É aqui que os programadores trabalham. Eu não chamo até de programadores. Aqui o que eu tenho são comunidades. As comunidades, elas fazem uso, né, dessa situação aí, tá, para que ele possa, né, outros usuários entrarem e modificarem. Como é software livre, a partir do momento que você tem um conhecimento da linguagem, você pode ser, além de usuário, um colaborador. Então, o colaborador, né, ele vai estar aí junto ao sistema operacional. Né? O colaborador permite que você possa, né, colocar as suas ideias e aperfeiçoar essas ideias, né, no sentido de fazer com que o sistema operacional ele torne-se mais, vamos dizer assim, mais prático. Né? Ele torna-se para o usuário algo de mais fácil utilização. Tá? Linux não trabalha com versões, Linux trabalha com distribuições. Tá? E as distribuições Linux, né, elas são atualizadas via pacotes. Então, quando eu estou no Linux e eu quero baixar uma atualização, eu dou um determinado comando e ele baixa os pacotes que automaticamente o Linux vai estar atualizado. Vocês vão ver depois dentro da nossa VirtualBox. Aqui eu tenho alguns símbolos, né? Algumas nomenclaturas de sistemas de distribuições Linux. Como eu disse para vocês, ó, Mandriva, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, Arclux, Gentoo, né? Linux, Xubuntu, Fedora, Debian, todas essas são distribuições. O que muda de uma para a outra? Eu pergunto para vocês aí, ó, o que mudou da versão 7, do Windows 7 para o Windows 10? Mudou visual, mudou segurança, mudou ícones, ficou mais leve, permitiu que a máquina pudesse processar isso de uma forma mais tranquila, tá? Então, é o que muda também quando eu tenho essas evoluções das distribuições. As distro, a cada nova distribuição, algo novo aconteceu no sentido de permitir que o sistema continuasse mais seguro e a usabilidade fosse mais prática, fosse mais fácil de ser ali trabalhado, tá? Repositórios. O que são os repositórios? São os locais
onde você entra para baixar as atualizações. Hoje é muito comum os sistemas operacionais e as linguagens de programação terem os seus repositórios. Como nós temos dentro da nossa plataforma o nosso repositório de vídeo. Se eu quiser buscar as aulas que eu dei o ano passado, né, que estão aqui disponíveis lá no YouTube, né, para colocar um link e disponibilizar na plataforma, eu vou no que eu chamo de repositório. Então, tudo que nós guardamos em repositórios. Um repositório, normalmente, não é algo local. É algo virtual, algo que fica em nuvens, tá? Para que eu possa acessar em qualquer local que eu estiver. Se eu tenho algo local, algo na minha máquina, eu só acesso aqui no meu computador, no meu notebook, né? Se isso está no repositório em nuvem, a partir do momento que eu tenho a web, que eu tenho a internet disponível, tá? Eu consigo acessar e buscar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar algo, eu não sei, talvez lá em aplicativos de escritório, eu não sei se foi dado algo para vocês a respeito do Drive. Porque vocês têm hoje uma conta, né, uma conta Google, uma conta do Gmail. O Gmail permite que vocês possam fazer uso do Drive. O que é o Drive? O Drive é um espaço em nuvem, onde nós podemos armazenar, guardar os nossos arquivos, e a partir do momento em que aquele arquivo está em nuvem, eu posso compartilhar com todos vocês, como acontece no momento em que eu compartilho a videoaula que está no YouTube. O YouTube não é local, o YouTube não é no servidor do Campus Muzambinho. O YouTube, ele fica em nuvem, um espaço reservado para isso. E o YouTube acaba sendo também um serviço que o Google oferece a vocês, que o Gmail passa para vocês, né, quando vocês têm uma conta ali. Okay? Assim como o Meet, né, e outras ferramentas mais que nós temos disponíveis lá no Gmail. Né? As distribuições mais utilizadas, hoje, sem dúvida, é Ubuntu. Para quem tem um computador que tem uma baixa performance, aí eu tenho um computador que não tem muita memória. O meu computador, ele tem pouco processamento. Eu recomendo que vocês façam a instalação do Lubuntu. O Lubuntu é um Linux leve, tá? É um Linux que você pode instalar na sua máquina, que ele não vai pesar a estrutura do seu computador, que ele não é um devorador de memória, um devorador de processamentos. Então, você pode ter uma máquina que você julga ser uma máquina antiga, né, desatualizada, tá? Lubuntu funciona perfeitamente. Bem? Então, quem quiser já pode até baixar. Baixe o VirtualBox, baixe Lubuntu, tá? E isso aí vai estar inserido dentro, tá, desse conceito nosso de sistemas operacionais. Ok? Eu tenho também Debian, o Red Hat e o Fedora. Não tanto mais utilizados. Debian é uma linguagem bem próxima das primeiras distribuições Linux. Então, ainda é bastante utilizada, só que ela é direcionada para que o perfil do usuário que já tenha conhecimento em Linux, enquanto que Ubuntu e Lubuntu são distribuições, né, que já estão aí no nível de usuários novatos, que estão começando a aprender a trabalhar com sistema operacional em software livre. Slackware, tá, é uma das mais antigas distribuições da Linux. E ela, olha aqui, ó, bem claro isso aqui, ó, voltada para o meio acadêmico. Mas é difícil. Tá? O Slackware, ele utiliza muito de texto, pouco de parte gráfica, e ele exige que a gente tenha um nível, tá, um pouco maior de conhecimento em Linux,
para que eu possa trabalhar com ele. Então, essas são algumas das distribuições Linux, né, que estão aí no mercado. Tá? Trouxe 2 vídeos para vocês. A evolução do Windows, que é um passo a passo aqui mostrando, tá, as versões, começando lá no XP 3.0, 3.1, 95, 98, 98 segunda edição, Windows 2000, Windows Millennium, Windows Vista, Windows XP, tá? E aí depois do XP, né, aí já vem uma versão que já são as mais parecidas com as nossas aqui, né? Que foi o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10, né? Então a gente passou ao longo de praticamente 20 anos, tá? 20 a 25 anos, olha aí, ó, um dos primeiros Windows que a gente tinha, o Windows 3.0, né? E na sequência 95. Então, conta um pouquinho dessa história toda. Internet Explorer, que a gente nem usa mais, né? Hoje a gente usa o Edge, que é um navegador, né, que substituiu o Internet Explorer. Então, mostrando para vocês aí um pouquinho, né, dessa evolução dentro do sistema operacional Windows, todos eles proprietários, todas as versões Windows que são mostradas aqui, não tem nenhuma que seja gratuita, todas proprietárias. Os jogos antigos da época, né, o sistema de comunicação, a gente não tinha WhatsApp, né, a gente tinha ali, nem me lembro qual que era este aplicativo que a gente trocava mensagens ali, né? Então, mostra um pouquinho para vocês aí a respeito dessa evolução do Windows. E aqui eu trago, né, a sequência de instalação do Windows 10. Né? É um vídeo assim, bem interativo, né, que vai permitir que vocês tenham uma noção, tá, de como instalar um Windows 10. Instalar o Windows 10 exige que vocês tenham em mãos um DVD do próprio Windows, ou que vocês baixem, né, essas versões que vocês podem colocar em pendrive para fazer todo esse processo. Mas tenham cuidado com a instalação de Windows, naquele passo a passo dele ali, tá? Porque às vezes a gente pode se enroscar e se perder na sequência e tem que voltar ao processo anterior para que tudo possa ser instalado normalmente. O Ricardo me pergunta aqui se o Edge, né, ele é bom. Ô, Ricardo, eu considero o Edge, né, uma evolução do Internet Explorer. Ele é um bom navegador, né? A gente chama ele aqui até de browser, né? Ele é um bom browser, um bom navegador. Porém, né, ele é relativamente pesado, tá? Ele não é tão leve quanto um Chrome. Tá? Mas também não é tão pesado, né, se você se compara ao antigo Internet Explorer. Ele melhorou muito. Tá? Se eu fosse classificar aí a ordem dos navegadores, tá? Eu poderia colocar em primeiro lugar o Chrome, que é o mais leve, o mais tranquilo de ser utilizado. Tá? O Mozilla Firefox viria no segundo plano. O Edge em terceiro, tá? Para que depois, né, eu pudesse utilizar outros navegadores aí, tá? Então, é uma questão de gosto, de performance da sua máquina, né, de você se familiarizar com eles. Porém, todos são muito tranquilos de serem trabalhados. Tá? Teria o Opera também, o Opera, Cecília, não é ruim, não. Tá? O Opera não é, não. Tudo depende, né, de vocês se familiarizarem com aquele navegador. E a quantidade de memória que o seu computador tem e de processamento. Tá? Quando você tem uma máquina que tem memória suficiente para você poder trabalhar, tá? É tranquilo, você não sente o peso, até do próprio Edge, você não vai sentir o peso dele. Mas quando você tem uma máquina que tem, às vezes, pouca memória, o processador dela, né, não é tão rápido,
aí você procura os navegadores que são mais leves. Nessa questão aí, tá? O Chrome, até o momento, tá? É o melhor deles. Tem alguns vídeos, né? Comparativos, que te dá comparações entre um e outro na questão memória, performance e até resolução, qualidade dos vídeos, né? Das imagens que são colocadas aí para vocês. Tá legal? Bom, pessoal, este é o conteúdo da semana. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa aqui? Ficou alguma dúvida referente a esse assunto de software livres e software proprietário? Se tiver alguém, pode fazer a pergunta aí. Para mim ficou de boa. Não sei para os outros, mas muito obrigado pela aula. Legal, Bernardo. Tá. Obrigado aí. Olha, fiquem à vontade. Se vocês quiserem me fazer pergunta, nem que não seja agora, entra lá no nosso grupo, manda no privado. Ah, um detalhe, ó, sempre que vocês forem mandar mensagens para mim, eu estive tirando dúvida de vocês a respeito da atividade da semana passada, né? Assim que vocês entrarem para me mandar alguma mensagem, se identifiquem, tá? Eu sou o fulano de tal, info A, info B, info C, né? Minha dúvida é referente à terceira semana, atividade da terceira semana. Façam isso, porque às vezes o aluno entra lá e me pergunta e eu fico meio perdido, eu não sei com quem eu estou conversando, que turma que é. Né? A gente deve ter hoje mais de 400 alunos entre todas elas aí, sabe? E aí eu fico perdidão. Então, sempre que alguém me faz uma pergunta assim, né, sem se identificar, a primeira coisa que eu pergunto lá, quem está teclando, quem está falando, se identifique, tá? Aí eu já sei, tá, é o Miguel lá do InfoA, né, ele está com dúvida na atividade da quarta semana. Aí cai a ficha aqui para mim e eu respondo para vocês legal. Fiquem à vontade para perguntar o que for necessário, porém, sempre se identificando aí. Tá bem? Tá legal? Tá? Certinho, professor. Muito obrigado aí. Olha, agradeço imensamente a presença de vocês, estarem aqui. Se quiserem todos ligar a câmera aí, liguem a câmera aí, apareçam aí, tá? Dá o ar da graça a todo mundo, né? O João Paulo ficou o tempo inteiro ali, rindo ali, não sei do que ele estava rindo, mas ele estava rindo aí, né, João Paulo? Né? O pessoal tá todo alegrinho aí. Mostra a cara, vai, mostra a cara aí. Eu tiraria a câmera se eu não estivesse deitado na minha humilde cama, né? Tá certo, Carlos. Ligue aí, dá um print screen, tira uma foto aí, né, da turma inteira aí para vocês e guardem aí nos seus murais aí, tá? É legal isso daí, tá bem? Pessoal, muito obrigado. Tá? Obrigado pela presença. Professorzão, tenha um bom dia aí e é nóis. Muito obrigado aí, professor. Até semana que vem. Obrigado pelo comprometimento de vocês, tá? Até mais. Tchau, professor. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Tchau.